discordo de você. Jogo cheio de pesadelo, coisa chata. Ele tinha mercado na Europa. Chama pra testar pra fazer raiva como fez na Venezuela. A seleção embalou rumo ao Hexa 2022. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a mais um programa Olho no Lance. Em clima olímpico, Brasil na semifinal do futebol masculino. A nossa seleção feminina, infelizmente, não progrediu na competição, mas a masculina vai representando o orgulho de ser brasileiro dentro de campo. E eu já vou começar aqui, Arthur, falando com você, porque Brasil e México fazem a primeira semifinal das Olimpíadas. A previsão desse jogo, para mim, é goleada do Brasil 5-0 frente à seleção do México. Mas, pelo que a gente estava conversando aqui, você tem uma opinião um pouco diferente. Você acha que o México é a nova França, é a nova geração de ouro da Bélgica, e o México vai amassar e o Brasil será uma zebra. O que você tem a dizer sobre isso? Boa noite. Oxoacan. Boa noite, Rafa. Boa noite, Caleb. Na verdade, não é nada disso. Não acho que o México seja a nova França, nem muito menos que o México vá amassar a seleção brasileira. Se a gente tiver que apontar um favorito por nomes, por história, por desempenho na própria competição, o favorito sempre vai ser o Brasil. Isso indiscutivelmente. Na minha opinião, a gente pode olhar, né? O Brasil, inclusive, na seleção principal, enfrentou o México já nas últimas Copas 2 vezes. A gente já se encontrou com o México em Copas do Mundo e nunca é um jogo fácil. Mas a gente não está falando de seleção principal, a gente está falando de um torneio sub-23, hoje sub-24, por conta desse adiamento de um ano. Então, vamos lá. Por que eu acho que a seleção brasileira não vai simplesmente amassar o México? Não vai ser um jogo unilateral, apesar do favoritismo. Primeiro ponto. A seleção mexicana, principalmente nos torneios de base, ela sempre chega muito bem, porque eles têm um bom trabalho na revelação de jogadores. E por que eu estou falando isso? Não é simplesmente olhar e falar, eles vão ter uns jogadores bons, tem uns que jogam na Europa e beleza. Não. Eles tem sempre um bom desempenho em torneios de base. Já foi para final de torneio sub-17, tem medalha de ouro em Olimpíada, inclusive contra a nossa seleção brasileira. Então, assim, eles têm em torneios, é lógico, a gente talvez não pode chamar a Olimpíada de torneio de base, porque você pode chamar jogadores mais velhos e tal, mas não é um torneio de seleção que a gente vai levar a seleção principal. Então, nesses torneios onde o México entra com os jogadores mais novos, nas Olimpíadas, seja sub-17, sub-20, sub-23 e nas Olimpíadas, o México tem um bom desempenho, tem bons resultados e nos jogos, nos confrontos diretos contra o Brasil, nunca é um jogo fácil. E principalmente olhando para a nossa seleção de hoje, a nossa seleção, como a gente já disse em outros programas, é uma seleção que cria muito, mas que ainda perde muito gol, que poderia ter feito mais contra a Alemanha, poderia ter feito mais contra a Arábia Saudita. É claro, contra a Costa do Marfim teve a expulsão no começo do jogo, é um contexto diferente, mas também poderia ter feito mais contra o Egito, e a gente sempre fica nessa, de que esperava-se muito da seleção, e em termos de resultado, não em termos de desempenho, a gente talvez poderia ter entregado um pouco mais. Então, na minha opinião, eu acho que não vai ser um jogo unilateral de ataque contra a defesa, até porque nunca é um jogo assim contra o México. Eles sempre exploram muito bem o contra-ataque, eles têm uma boa equipe com bons nomes. É lógico, não é a nova França, não vai revelar vários jogadores, que assim, após a Olimpíada vai todo mundo para a Europa. Não é isso que vai acontecer. Mas é uma seleção preparada e que jogando numa semifinal de Olimpíada, num jogo de decisão, 90 minutos dentro do campo, tudo pode acontecer. Repito, a seleção brasileira é favorita. Isso a gente não tem o que discutir. Os nomes que a gente tem, estamos jogando melhor em termos de desempenho do que a seleção mexicana, e a gente tem, por conta dos nomes, né, individuais, não só do coletivo, mas os nomes que a gente levou para a Olimpíada, Richarlison, Matheus Cunha, o Daniel Alves, Claudinho, e a gente ainda poderia ter levado outros jogadores. Você tem o Bruno Guimarães em boa fase, o Arana, que estão na seleção. Então, por conta desses fatores, eu acho que a gente entra como favorito. Ponto. Mas não vai ser um jogo onde a gente vai simplesmente golear com facilidade a seleção mexicana.
Eu não sigo nessa linha, não. Para mim é 5-0 Brasil. Se não for, é vergonha. Se não passar, é mais vergonha ainda. E não tem como o Brasil não ir para a final esse ano. Tá muito, muito fácil. E quem sabe ser campeão está muito fácil. É porque tem a Espanha do outro lado, que talvez você pense assim, perder da Espanha é ok, não é um resultado absurdo. Para mim é absurdo. Que o Brasil tem que entrar para ganhar. Nas Olimpíadas, um dos poucos esportes que o Brasil deveria, não é assim historicamente, mas deveria ser principal, assim, disparado, é o futebol. O futebol é o Brasil, a gente é pentacampeão mundial e é uma vergonha a gente só ter um ouro olímpico. Dito isso, o Brasil vai passar amanhã de 5-0, pode cravar. 2 gols do Matheus Cunha, 2 gols, vamos ver de quem, Richarlison, tem que ter o pombo, 2 gols do Richarlison, 2 gols do Matheus Cunha e um gol de um zagueiro. Não vou falar quem é o zagueiro, mas estou cravando aqui, pode me cobrar. Amanhã 5-0 Brasil. E o Rafael, você segue a linha do Arthur, de que o México não vai criar dificuldades para o Brasil, vamos dizer assim. Não vamos falar que o México vai ser favorito, mas vai criar dificuldades para o Brasil, ou você vai na minha que o Brasil vai arrebentar com o jogo? E eu imagino que deve ter uns 3 charitos lá, só assim para o Arthur ter algum medo do México. Caleb, não sei não, viu? O time do México, geralmente, eles sempre aprontam pra gente. Boa noite você, galera. Boa noite, Arthur. Boa noite você que nos assiste, nos brinda com a sua audiência aqui no nosso Olho no Lance. Caleb, como o Arthur já adiantou, o México ele é a seleção mexicana vem um trabalho de base legal aí nessa última década, aí chegando em final de Mundial Sub-17, ganhando o Mundial Sub-17. Aliás, em 2011 eles ganharam, esteca lotado, ganharam do Uruguai e tal. 2019 perderam aqui pra gente, porque não é eletrizante, lá no Bezerrão, em Brasília. Moto passou aqui. Então, torneio olímpico é uma coisa muito curiosa, porque é um torneio muito atípico. É um torneio sub-23, sub-24 aí, como o Arthur já adiantou. Algumas seleções conseguem a liberação de um jogador, outras não conseguem. E aí meio que fica uma mistura. E aí, além de ter a parte técnica, né, a seleção tecnicamente uma melhor que a outra, tem uma outra questão também que fica meio que subentendida, que é o caso de uma seleção ter vontade e a outra aí meio que tirando o pé. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. A minha opinião, eu vejo as seleções europeias ir para a Olimpíada, mas, sabe, não vão com aquela vontade. Eu falei, sério, que eu vou ter que jogar isso? Que saco, eu podia estar de férias, eu podia estar curtindo. É a sensação que eu tenho. Que é você ver alguns resultados que no futebol de seleção sub-20, sub-23, qualquer mundial sub-19, 17, até a seleção principal, você não vai ver o Japão ganhar do 4-0 da França, mas nunca. Nem a seleção reserva da França perde para o titular do Japão de 4-0, meu amigo. Você não vai ver o México ganhar com a facilidade que ganhou da França também na primeira fase. Não vai. E aí acontece, a Argentina também perdeu para a Austrália na primeira fase. A Argentina ficou, inclusive, na primeira fase. Entendeu? E passou o Egito. Nossa, não vai acontecer, gente. Pode ser, mas é muito difícil. Entendeu? A sensação que eu tenho é que algumas seleções, principalmente aquelas que você sabe que no quadro de medalhas o país vai conseguir algumas medalhas em esportes individuais, elas meio que vão tirando o pé. Agora, as seleções que realmente sabem que aquela medalha de ouro, aquela medalha vai contar no quadro de medalha, elas vão para cima. E essas seleções, para mim, são Brasil, são México, seleções africanas, essa galera aí, geralmente as sul-americanas, as africanas e o México. Aquela galera ali que sabe que vai contar com o quadro de medalhas. Brasil, por exemplo, 2016 foi com muita força porque era a seleção da casa e tinha uma pressão enorme para ganhar o ouro. O Brasil ainda é uma das poucas seleções que levam muito a sério o torneio olímpico. E é por isso que eu acho que sim, o Brasil é favorito amanhã e tem que ir mesmo, tem que fazer valer a sua camisa, porque afinal de contas o Brasil tem 5 Copas, tem uma tradição enorme no futebol e leva esse torneio a sério. Entendeu? E eu acho que tem que levar um pouquinho mais a sério, porque eu concordo com o Arthur, o Brasil perde muito gol, o Brasil deixa às vezes de matar a partida, passou perrengue contra a Arábia Saudita desnecessariamente, contra o Egito também passou, fez um gol e ficou ali levando o jogo, o Egito na parte final do jogo levou perigo, isso no jogo contra o México pode complicar. A seleção mexicana, historicamente, ela
encrenca muito com a seleção brasileira, na seleção principal. E nos torneios de base também. Torneios de base, já vi o Mundial Sub-17 em 2007, se eu não me engano, que foi terrível. Eles encrencaram muito. Ainda mais que do outro lado a gente tem aquele goleiro Ochoa, que é o Highlander deles, é um vampiro. O cara tá em todas. Eu tenho medo que eu ligar a TV 2050, tá lá aquele infeliz no gol com aquela cabeleira. E ele pega tudo contra a seleção brasileira. Tudo. Quem viu a Copa de 2018 aí, viu que o filho da mãe, que ele fecha o gol é sacanagem. Entendeu? A fase de grupos em 2014 contra o México, o 0-0 é na conta dele. O 0-0 é na conta dele. Aí 2018 também, ele pegou tudo nas oitavas. E aí o Brasil conseguiu, graças a Deus, no segundo tempo, o Brasil conseguiu fazer os gols ali, né? Fez um gol e no finalzinho o Firmino fez também. Então tem que abrir o olho com esse cara também, porque é complicado. E o México, ele se concentra muito contra o Brasil. Então o Brasil tem que fazer valer a sua superioridade técnica, tem que fazer valer a sua vontade, tem que fazer valer a sua camisa. O Brasil amanhã tem que entrar com a camisa verde e amarela pesando em campo, mostrando aqui eu sou Brasil e eu vou para a final. Vocês vão disputar o bronze. Se vira. O Brasil tem que se mostrar. Não pode deixar o México se criar. Não pode deixar. Eles são perigosos. E o Brasil tem que entrar com... Não pode entrar com o pensamento do pagode depois do jogo. Tem que entrar, que é sério, é vaga na final, é briga pelo ouro. E amanhã, não sei se o Matheus Cunha joga, não é verdade, que ele está aí lesionado, estão dizendo que talvez não jogue, aí tem a possibilidade de Jardim colocar o Renier, o Paulinho, eu iria de Renier, colocar e adiantava o Richarlison para ataque, mas aí o Jardim é o técnico ele que resolve isso. Mas o Brasil tem que estar com atitude nesse jogo, não pode entrar com a atitude que entrou contra o Egito, contra a Arábia Saudita. Tem que entrar para matar o jogo e acabar ir para a final contra a Espanha ou o Japão. Acredito que vai a Espanha. Deve a Espanha também, que é obrigação, que pelo amor de Deus, né? Japão não dá. Espanha tem a sua camisa campeã mundial e a final Brasil e Espanha, né? Mas não sei, time europeu geralmente ali tira o pé. Eu só tô vendo vocês dois tirar o pé, passando pano para aí amanhã o Brasil seja eliminado, aí vocês vão falar, não, falei que o México é muito difícil. Não. Em nenhum momento. Não. O Brasil é favorito e ponto. E outra coisa, eu prefiro até que passe a Espanha, porque com a quantidade de ouro que o Japão já pegou aí nessas Olimpíadas, eu não sei, com arbitragem, eu historicamente... Eu tenho medo disso. Historicamente, a gente aprende a nunca contar com a arbitragem, principalmente sendo brasileiro. E ainda mais nessas Olimpíadas, depois de surf, skate, judô, não quero. Não, esse papo a gente deixa para segunda que vem, depois que o resultado já tiver dado. Mas o Brasil tem a obrigação de ganhar com ou sem juiz. Não tem como. Se for o Japão, não tem como o Brasil perder. Não. Se juntar meu time da pelada, vai ganhar no Japão. Eu não aceito perder para o Japão. Se o Brasil perder, é retrato do que é a própria seleção. Porque a seleção principal eu nem ligava. Também ia perder mesmo. Caleb. Mas a seleção de base, a nossa esperança, se perder para o Japão, é uma vergonha. Gente, é uma vergonha. Vocês não podem passar pano com um negócio desse. É uma vergonha. Se não perder para a Espanha, ok, Espanha, justo. Tem um Pedro do Barcelona, 1-0. 1-0 na prorrogação. Justo. Não vou ficar aqui falando, mas perder qualquer. Só aceito perder para a Espanha. De resto, não aceito. Caleb, a aleatoriedade desse torneio olímpico é tão grande que em 96 o Brasil perdeu para o Japão na primeira fase. O Brasil perdeu de 1-0. Falha bizarra do Dida na época. Casaga, trombou com o Aldair. Aí em 2000 o Brasil se vingou, ganhou de 1-0 do Japão. Japão. Só não pode normalizar esse México é muito bom, é perigoso, e o Japão vem aí com a arbitragem. Não pode normalizar isso e passar pano para uma possível derrota. Não, em nenhum momento, isso aqui é uma passada de pano para uma possível derrota. Ponto. A partir do momento que a seleção, a gente está aqui conversando antes da partida contra o México, a partir do momento que a gente vai enfrentar a seleção do México, a gente só está dando a nossa opinião sobre o que a seleção do México pode oferecer num confronto contra a seleção brasileira. Belezura. Agora, Brasil, calma. Brasil perdendo amanhã para o México. Aqui, Brasil perdendo amanhã para o México e tendo que disputar um bronze
sair dessa Olimpíada com um bronze ou até sem medalha, diante do nível de competição que a gente está encontrando e os nomes que a gente levou, como já foi citado aqui e no último programa, quando a gente falou sobre Olimpíadas, é uma vergonha. Ponto. Isso é indiscutível. Não é isso, não é uma passada de pano em caso de uma possível derrota. Para mim, quando você vai enfrentar uma seleção mexicana que tem jogadores que, em sua grande maioria, ainda estão atuando no campeonato mexicano, e a gente está levando Richarlison, que é da seleção principal, Daniel Alves, que claramente é o lateral direito da seleção principal, Bruno Guimarães, que poderia ter ido para a Copa América, não foi por conta... A gente já conversou disso aqui antes também. Você tem Claudinho, você tem Antony, você tem Arana, você tem Nino, você tem vários jogadores que podem estar até na Copa de 2022, que podem vir a ajudar na seleção principal. A partir do momento que essa equipe perde para a equipe mexicana, que é uma equipe que tem, em sua grande maioria, jogadores atuando ainda no campeonato mexicano, e a gente tendo que disputar bronze, sair dessa Olimpíada com bronze, ou até sem uma medalha, em caso talvez de outra derrota para a Espanha ou o Japão, é uma vergonha. Isso não é uma passada de pano. Definitivamente não é. Isso aí. É exatamente que isso que eu tô falando. Até porque quem tem que arrumar quem tem que arrumar alguma desculpa em caso de derrota não é a gente, é o Jardine. A seleção é dele, e é ele e a CBF, os jogadores, a assessoria, qualquer coisa que tem que arrumar alguma desculpa. A gente não tá aqui para isso. Aqui a gente tá para falar o que a seleção mexicana pode oferecer. É um confronto que o Brasil vai simplesmente entrar, matar o jogo nos primeiros 25 minutos? Não é, a gente sabe que não é. Isso não vai acontecer. Pode vir a acontecer, pode vir a acontecer, pode acontecer, claro, hein? Mas não é simplesmente certeza, 100% de certeza que o Brasil vai entrar e vai acabar com a seleção do México. Não é assim que as coisas funcionam. Devia ser. Quarta semifinal seguida do Brasil em Olimpíadas, né? O Brasil perdeu em 2008 para a Argentina, né? De Messi, Riquelme, Agüero e companhia, tinha o Di Maria também. 2012 o Brasil venceu a Coreia do Sul na semifinal. Aí o pessoal fala, a Coreia do Sul, mas a Coreia do Sul tinha eliminado a Grã-Bretanha, que era anfitriã em 2012. Aí, em 2016, o Brasil vence Honduras, um jogo facílimo. O Brasil ganhou de 7-0, se eu não me engano, né? Marquinhos fez gol e tudo. E agora aí Brasil e México, né? Vamos ver, né? O Brasil sempre saindo com medalha, né? Brasil, medalha de bronze 2008, prata 2012, ouro 2016, né? Vamos ver agora. E ouro em 2021, se Deus quiser. Para finalizar, Arthur, quem ganha esse ouro, prata e bronze? Brasil ouro, Espanha prata, Japão bronze. É isso, sigo o relato. Japão bronze? Não pode, Japão tem bronze. que ser o México. Japão bronze, Pelo Japão amor bronze. de Deus, se o Japão ganhar mais uma medalha, eu vou ficar doido. Ô, Rafael, você segue o relator ou você muda alguma coisa? Eu mudo, eu acho que o Brasil ganha do México, vai para a decisão do ouro contra o Japão, acho que o Japão vai surpreender a Espanha, o juiz vai fazer um negócio ali, o Japão vai para a final, mas no Brasil, no final, a camisa pesa, o Brasil ouro, Japão prata e a Espanha vai para o bronze aí. É isso, vamos ter fé na nossa seleção, acompanho o Arthur, para mim é Brasil, acompanho nenhum dos dois, acompanho o Arthur na final e o Rafa no terceiro lugar. Brasil, Espanha e México no pódio, vai ser assim. Dito isso, vamos torcer para a nossa seleção, o melhor desempenho possível, lembrando que os jogos vão acontecer às 5 horas da manhã, no horário de Brasília, no caso, porque lá em Tóquio eles estão de dia e aqui a gente tem que acordar de madrugada para acompanhar a nossa seleção. É isso, na semana que vem vamos ter esse feedback sobre o que aconteceu, vamos ver se eu, o Rafa, o Arthur acertamos, e estamos aqui de novo semana que vem para discutir mais sobre futebol brasileiro e todas as modalidades da Olimpíada.